Bom, olá a todos, eu sou o Matheus Bezerra, eu sou assessor técnico em geoprocessamento aqui no Ops de Diadema. Nesse vídeo eu vou explicar resumidamente sobre a aba de documentos do nosso site. Esse vídeo pode ser atualizado posteriormente, na data de acesso vocês podem estar vendo mais documentos ou outras sessões ou atualizações da data de gravação desse vídeo. E ele fica referente principalmente ao que foi produzido entre 2021 e 2024, sendo uma balancete da nossa produção nesse período. Bom, nós começamos como sempre no portal da Prefeitura de Diadema, nós vamos na aba de secretarias e depois nós vamos à aba de planejamento e gestão. Aqui eu vou em Observatório de Políticas Públicas e eu consigo acessar o link do nosso site. Então, nós temos aqui a nossa página principal e acessamos a aba de documentos. Bom, aqui vão ter disponibilizado todos os documentos que nós fizemos em PDF, sejam boletins periódicos, sejam que a gente vai atualizando de tempo em tempo, sejam outros estudos nossos. Nós disponibilizamos tudo em Google Drive, para que quem acessa possa ler tanto pelo navegador ou possa baixar e extrair essas informações. Quando eu entro aqui, eu vou ter essa imagem que explica como que nós padronizamos esses documentos. Primeiro, nós colocamos uma imagem que é o Hyperlink, para você acessar o Google Drive que está esse documento, e logo abaixo uma descrição. Por exemplo, se eu venho aqui no sumário de dados, eu vou ter a imagem, eu clico nela, eu consigo acessar o documento, baixar, ler, e eu tenho um descritivo aqui. No caso dos sumários, nós colocamos só o ano, mas, por exemplo, se eu venho aqui em boletins CAGED, eu vou ter essa seta, eu clico nela, vai ter um referencial do período e vai ter um referencial, um pequeno descritivo do que é o documento. Quando eu abro cada documento, eles vão ter um padrão de capa, onde eu coloco o nome do documento, a data que foi realizado e de que período, se for cabível, os que foram extraídos. Prefeitura de Diadema, a secretaria a qual nós pertencemos, Planejamento e Gestão, e o logo do observatório. Na contracapa, nós acreditamos de acordo, colocando o endereço da informação da prefeitura, e abaixo a equipe de colaboradores, a equipe do Ops também, colaboradores se houver, e o link do nosso portal. Então agora eu vou passar um a um cada documento e eu vou explicá-los resumidamente. Abrimos a primeira sessão com o nosso sumário de dados, que é um dos documentos mais importantes que nós realizamos aqui no Ops. Atualmente ele é anual. E o objetivo sempre foi que a pessoa que tivesse acesso ao sumário de dados, ela teria as principais informações sobre Diadema, mesmo que ela não conhecesse absolutamente nada. Mas munido desse documento, ela entenderia o perfil da cidade e poderia trabalhar com esses dados sobre ela. Então, a primeira edição do sumário, apesar de estar na ordem 2023, 2022 e 2021, a primeira edição é de 2012, anterior ao período que eu estou fazendo esse balanço de 2021 para frente. E nessa edição de 2012, ela foi lançada logo depois que teve os microdados do Censo IBGE de 2010. Então, o foco dessa edição foi o levantamento e o tratamento e exposição dos dados, que pertinente a Diadema e a região do ABCDN. E ainda no caso do município, setorizado em seus bairros. Então, aqui no índice, nós conseguimos consultar cada tema desse boletim: os dados demográficos, as características gerais do domicílio, os serviços básicos no domicílio, ou seja, acesso à água, luz, esgoto, outros serviços urbanos, rendimento dos domicílios, renda e trabalho, economia e orçamento, e aqui nós vamos colocar informação sobre o PIB do ABC, estatísticas vitais, saúde e, por fim, educação. Esse primeiro sumário ele não usou só informações do censo, ele usou outras bases abertas, como indicadores de saúde, DataSUS, dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública e dados da Fundação SEAD.
Ou seja, esse sumário ele foi construído a partir de bases abertas. Serviu de base para os próximos sumários. Nós também repetiríamos dessa mesma forma para os próximos sumários. Nós também usamos o que está disponível em bases governamentais abertas. É o padrão das nossas operações aqui no observatório. Bom, o sumário de 21 ele havia sido o único feito na época, e nesses últimos 4 anos nós retomamos a produção dele. O sumário de 21 ele segue o mesmo molde do anterior, mas agora o foco não era apresentar os dados do censo, até porque na época não havia nem sido começado a fazer o censo. Os dados do censo de 2022 na data de gravação desse vídeo, dezembro de 2024, ainda não foi soltado todos os dados, não está disponível os microdados desse censo, mas o foco é justamente apresentar as principais informações, e aqui vai ser usado projeções da população. Então, se nós ampliarmos aqui no índice eu vou ter a apresentação, a localização, demografia, economia, trabalho, PIB, perfil socioeconômico da população, e aí eu vou falar de CAD único, eu vou falar de IDHM, eu vou falar de PDS. Da educação, eu vou falar da rede municipal do censo, do IDEB. Da saúde, ainda vou continuar usando dados do DataSUS. Da segurança, também da Secretaria de Segurança do Estado. Do orçamento municipal e, por fim, as nossas referências bibliográficas. Nesse sumário, nós também preferenciamos a territorialização, seja dos nossos bairros, mas também do que nesse documento chamado de loteamentos, mas que viria a ter o nome subsequente, vocês podem encontrar em diversas seções do nosso site de subdivisões territoriais. Esses subterritórios, eles tentam tanto unir os setores censitários do IBGE com o que se aproxima do que a população reconhece como os bairros, como os territórios. Não é exatamente como a população reconhece, mas é essa união dos dados dos setores censitários para que eu consiga colocar os dados do IBGE, que são feitos dentro dessa lógica, com o que a população se identifica. Oficialmente, nós nos baseamos nos 11 bairros, como você pode consultar no CIDA, do IBGE, mas a população ela conhece as porções por mais do que 11 nomes de bairros. Enfim. A partir do sumário de 2021, nós estabelecemos, então, fazer um sumário por ano. Então, não necessariamente no ano de referência dos dados, mas considerando aquele ano fechado. Então, nós produzimos o sumário de dados de 2022 ao final de 2022, setembro. O de 2023 foi em 2024, mas nós consideramos só os dados do ano de referência. Nós ainda mantemos sobre a coleta de dados aberto, e focamos mais nas informações setorizadas, quando possível. Mas a novidade da edição de 2022, e depois nós vamos repetir na 2023, foi destaque para o que nós chamamos dos nossos dados. Então aqui eu vou ter o índice. A própria prefeitura é a maior produtora dos dados sobre Diadema, dentro das suas secretarias. E com a contribuição dela, nós formulamos os sumários seguintes. Nós estabelecemos um comitê gestor, explicamos a ideia do sumário, a sua importância, e as áreas nos repassavam os dados e, junto com os dados abertos, os que nós extraíamos, nós agregávamos ao sumário e então nós publicamos. Se nós repararmos até o índice, nós reconfiguramos eles para que justamente tivesse de acordo com os temas que cada secretaria trata. Então, eu vou ter a apresentação, eu vou ter os dados demográficos, eu vou falar sobre economia, trabalho e emprego, eu vou falar sobre orçamento e finanças públicas, funcionalismo público, o perfil socioeconômico,
e vulnerabilidade social, educação, saúde, juventude, mulheres, segurança cidadã, trânsito, mobilidade, infraestrutura urbana, cultura, esporte e lazer, segurança alimentar, comunicação, meio ambiente. Se nós abrirmos o sumário de 23, ele segue a mesma lógica do de 22, tanto que o índice tem até uma configuração bem parecida. Alguns não faziam mais sentido, porque, por exemplo, de mulheres em 2022 era de um estudo que nós fizemos da população de mulheres, que inclusive vai estar aqui dentro desse vídeo no documento que nós fizemos, e nós reaproveitamos para o sumário. Como nós repetimos em outro formato, em 2023, não fazia sentido colocar aqui, nós colocamos outras coisas, por exemplo, dados da educação, especialmente da Fundação Florestan Fernandes. Outra coisa que nós colocamos nesses últimos 2 sumários foi o uso de mapa quando possível. Por exemplo, se eu venho aqui no capítulo de perfil socioeconômico e vulnerabilidade social, eu setorizo a população em bairro, ainda naquela mesma lógica, desde do primeiro sumário, e eu vou ter mais mapas, eu vou ter os subterritórios, e eu separo dessa forma. Enquanto no sumário de 22 nós estávamos num período que ainda estava sendo realizado o novo censo IBGE, aquele sumário era mais focado em trazer projeções de dados demográficos. Já em 23, ao passo que o IBGE vai publicando as informações sobre o censo, nós priorizamos a publicação daqueles dados, ou seja, dos dados oficiais, colocando o mínimo possível de projeções. Já que nós estamos falando justamente do censo, é pertinente a próxima sessão que nós vamos, que são os primeiros resultados do censo IBGE. Esse é um documento que é atualizado a cada nova publicação que o IBGE faz sobre os dados do censo 22, no que é aplicável a nível municipal. Esse documento é um resumo dessas informações, não é detalhado e nem é para ser. Nós faremos outros produtos no observatório para ter esse nível de detalhamento, mas o sentido desse documento é ser um resumo de fácil consulta das informações do censo ao que cabe a Diadema. Diadema é a região do ABCDM. Então eu vou ter um compilado de tabela, gráfico, mapa, infográfico, ou seja, só formas de apresentação de fácil acesso e interpretação para consulta. Atualmente, esse documento possui a população total setorizada, a pirâmide etária, o crescimento populacional, população por sexo, por cor e raça, as características entre domicílios. E ele logo vai ser atualizado, porque novas informações já até saíram da época de publicação da última atualização desse documento, no momento da gravação desse vídeo. Então, como eu disse, é um documento que vai sendo atualizado e ele só vai estar pronto quando a última informação do censo sair. E ao mesmo tempo nós vamos fazendo outros produtos dentro do nosso site que compile as informações do censo de 22. Bom, agora eu vou falar dos boletins, que as nossas próximas 2 sessões elas são sobre os boletins que nós fazemos monitorando os dados do CAGED e os dados da segurança pública. São dados que são lançados mês a mês, respectivamente pelo Ministério do Trabalho, Emprego e pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E esses dados geralmente são lançados ali entre o final do mês e para a primeira semana do mês seguinte. Eles sempre soltam os dados de 2 meses atrás da publicação. Aí nós compilamos, analisamos e publicamos os dados de Diadema e ABC, priorizando Diadema, claro. Então, eu estou fazendo esse vídeo agora virou novembro, chegando dezembro. Então, já estamos em produção dos próximos sumários. E eles vão ter dados de outubro, os próximos. Esses aqui ainda estão com o dado de setembro, porque ele foi feito em novembro, começo de novembro. Bom, é sempre cerca de 1 para 2 meses da publicação, com as informações daquele mês fechado. E aí nós separamos em 2 frentes de publicação. Os boletins do fechamento do ano
que eu vou ter o ano fechado, então eu vou fechar o mês em dezembro daquele ano. E depois os boletins mês a mês que nós vamos publicando e atualizando. Por limitação do site, da plataforma de hospedagem que a gente usa, nós sempre vamos deixar o boletim mais recente disponível, mas claro, nós temos todo o repositório dos boletins que nós fizemos. É só entrar em contato conosco que nós repassamos qualquer boletim antigo que precise ser consultado. Bom, o boletim de segurança nós paramos temporariamente por projetos que conversamos com a Secretaria de Segurança Cidadã, que está fazendo o seu próprio boletim a partir do nosso, então nós estamos entrando como colaboradores nos boletins deles. Por isso que não, aqui na seção mês a mês, nós mantemos o do fechamento do ano, mas aqui mês a mês nós não publicamos. Agora foi repassado para a Secretaria de Segurança. Agora eu vou explicar sobre cada boletim e eu vou tomar como referência os documentos de fechamento do ano. Então, começando pelo CAGED. Pequeno zoom aqui. CAGED, que a sigla significa Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é um informativo do Ministério do Trabalho que vai monitorando as estatísticas mês a mês do emprego formal, e apenas do emprego formal. O CAGED não vai apresentar sobre o emprego informal, infelizmente. Esse é um dado que nós não temos como acessar aqui. O CAGED ele vai compilar o número de empregados do vínculo de emprego formal, registrando o número de admissão e demissão daquele mês. E disso nós temos o saldo, ou seja, a diferença da admissão e a demissão. Para analisar se o município está se comportando de forma como de que forma ele está contratando, se ele, por exemplo, está contratando mais do que demitindo, ou se ele está demitindo mais do que contratando. Fora o saldo, eu também posso analisar o estoque do vínculo, que... Deixa eu dar um zoom. Ou seja, quantos vínculos eu tenho no total até esse período. Então aqui, por exemplo, é de fevereiro de 2020, nós começamos a monitorar, e nesse boletim de fechamento do ano até dezembro de 23. Isso, para trabalhadores formais, eu repito, e aí faz uma série histórica para ver se realmente o emprego está crescendo ou não naquele município. Que aqui, para nós, no caso, nós focamos em Diadema. Nós até fazemos um comparativo do saldo entre o ABCDM, mas as informações mais detalhadas nós focamos apenas em Diadema. Mauá, ele é o... Então, quando eu falo da região do ABCDM, eu estou considerando aqui 5 municípios. Eu estou considerando Diadema e Mauá, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E Mauá é o município que ele mais se assemelha nesses índices a Diadema, no número de contratação e no número de saldo. Já Santo André e São Bernardo, por exemplo, esse quadro eu tenho o saldo do mês de dezembro e aqui eu tenho o saldo dos últimos 12 meses. Então, Mauá, Diadema e Mauá, números parecidos. Santo André e São Bernardo são sempre os números mais altos. É a tendência. Então, esse é mês a mês e esse é dos últimos 12 meses. Eu enfatizo aqui que quando eu comparo o acumulado dos 12 meses, é diferente de eu comparar o acumulado do ano. Podem parecer a mesma coisa, mas não são. Quando eu vou analisar o acumulado do ano, eu estou considerando de janeiro até o mês que eu estou comparando. Por exemplo, janeiro a outubro. Nesse caso aqui do boletim, seria janeiro a dezembro, aí coincide. Mas, por exemplo, se eu vim aqui no boletim mais recente, que tem dados de setembro, o meu acumulado do ano, o meu acumulado dos últimos 12 meses,
eu conto o mês atual e os 11 anteriores. Então, vai ser outubro de 23 a setembro de 23. Se eu estivesse falando do acumulado do ano, seria de janeiro a setembro de 24. Como é o acumulado dos últimos 12 meses, eu estou vendo como está se comportando nesse período de 12 meses. Enfim, seguindo o boletim da mesma forma que eu comparei o comportamento aqui do ABCDM no mês e no acumulado de 12 meses, eu também vou analisar como está a situação do estado, São Paulo, e nível país, Brasil. Para comparar o comportamento, se é uma tendência da região, se no estado e o país ele também está seguindo essa tendência. Por exemplo, esse boletim de fechamento do ano, o saldo de todos os entes federados, se eu analiso só o mês de dezembro. Se eu analisar só o mês de dezembro, Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, tudo saldo negativo. Se eu venho aqui em São Paulo, só dezembro, saldo negativo. Só o Brasil, só no mês, saldo negativo. Por quê? Porque isso é uma tendência que acontece no emprego no mês de dezembro. Então, chega o mês de dezembro, sempre o saldo vai ser menor, porque sempre o número de demissão é maior que o número de admissão. Mas, por exemplo, se eu venho aqui ver os dados de setembro, eu já não tenho esse comportamento. E nem espero que tenha. Os saldos vão estar positivos. O São Caetano não foi o único que teve saldo negativo. Teve mais demissão do que contratação. Mas o resto, Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo, positivos. E segue a tendência no estado e no país. O próximo tópico a analisar é o saldo do vínculo por sexo, porque nos últimos 12 meses. O intuito é explorar a desigualdade no emprego formal e dar aporte para tomadas de decisão que envolvam políticas de gênero. Isso pensando a nível de gestor público, para cidadão também oferecer informação para a discussão de desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Por isso que nós temos esses dois intuitos quando nós colocamos essa informação aqui. Se eu pegar esse boletim, eu vou ver que no ano de 23 teve um saldo maior de mulheres do que de homens, no acumulado de 12 meses. Porém, quando eu vou chegar aqui em dezembro, se eu analisar dezembro isoladamente, eu vejo que eu tive mais demissões de mulheres do que de homens. Nesse efeito sazonal de dezembro. Se eu pego aqui o acumulado de outubro a setembro, eu vejo que o saldo, só no mês de setembro, o saldo de mulheres é menor do que o de homens. Ou seja, eu tive mais contratação de homem. Quer dizer, da diferença da admissão e demissão. Ou seja, quem ficou o saldo, eu tive mais homens do que mulheres. Deixa eu voltar no boletim de fechamento do ano. O próximo é o estoque. Como eu havia mencionado antes, é o número total de trabalhadores formais que nós temos no município, e isso nós analisamos desde 2020. O período da pandemia foi o que teve menor número de vínculos nos últimos 4 anos, especialmente aqui, como nós colocamos em vermelho, julho de 2020. Nos anos subsequentes teve uma retomada do que estava no começo de 2020 e até um crescimento. Se eu abro aqui o boletim de setembro, se aqui o último ano, dezembro, o estoque estava caindo, eu volto aqui em dezembro, está em crescimento. Setembro, inclusive, foi o recorde no número de estoque, no período analisado. E aí eu também vou ver sobre a variação relativa, ou seja, a diferença do estoque de um mês para outro. Isso me permite analisar quais meses que eu tive um movimento mais intenso de contratação.
quando positivo, ou de demissão, quando negativo. Ou seja, os meses que mais se contratou e os meses que mais se admitiu de um mês para o outro. Aí, por fim, eu vou analisar o estoque novamente, mas dessa vez vai ser categorizado por setor econômico, para avaliar qual setor está mais contratando, qual está crescendo, qual está diminuindo, qual está tendo menos trabalhadores formais. Pelo número, a tendência atual de Diadema é menos trabalhadores na construção. Por exemplo, setembro fechou em 4.666, com uma tendência de estabilidade. Os números não variam tanto. Eu tenho comércio e serviço, uns números próximos. Serviços eu terminei em setembro em 27.400. No comércio eu terminei com 20.900, quase 21 mil. E ambos têm uma tendência de crescimento. E por fim, indústria, disparado, o que mais tem trabalhadores formais, e é um setor em crescimento em Diadema. Bom, indo para o próximo boletim, eu tenho os dados sobre segurança, que nós extraímos da Secretaria de Segurança de São Paulo, que solta os dados de todos os municípios do estado. Esse boletim, ele tem uma metodologia muito similar ao que nós fazemos no CAGED. Então, eu vou analisar Diadema, vou comparar com Mauá, com Santo André, com São Bernardo e com São Caetano. Mostro aqui. Aqui, nós vamos analisar a comparação do acumulado até o mês de análise. Então, esse sim é o acumulado do ano, enquanto aqui ele era o acumulado de 12 meses. Só que eu vou pegar dois acumulados. Eu vou pegar o acumulado do ano vigente, 2023, e eu vou pegar o mesmo período de meses do acumulado do ano anterior. É que aqui no caso coincide janeiro, dezembro, 2021, 2022 e 2023. Mas se nós tivéssemos feito o boletim mês passado, então seria janeiro a setembro, comparando janeiro a setembro de 2023 com janeiro a setembro de 2022, para comparar se teve crescimento, se teve queda, qual foi a variação, etc. Então, coincide, né, nesse caso, o acumulado do ano, entre os últimos 12 meses. Aqui eu estou considerando janeiro a dezembro. E aí eu considero se aquela natureza de ocorrência policial ela cresceu ou não dentro do município. Esse boletim eu vou separar em 3 sessões. Eu vou primeiro analisar os ditos crimes contra a vida, onde eu analiso homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal dolosa e estupro. Depois, na próxima sessão, eu vou considerar crimes contra o patrimônio. E aí, eu vou considerar roubo de veículo, vamos lá, por parte. Roubo de veículo e furto de veículo, e roubo outros e furto outros. Ou seja, o que é contra o veículo eu separo, todos os outros roubos e furtos eu considero. E por fim, a minha última sessão, eu vou... Bom, na época de 2023, isso aqui nós até paramos de fazer em boletins subsequentes, mas na época também tinha a sessão de produtividade policial, que é referente ao número de veículos recuperados e o número de armas de fogo apreendido. E aí, agora sim, de fato a última sessão, eu vou fazer uma comparação do ABCDM com a capital e o estado de São Paulo. Então, eu sou um ABCDM inteiro, eu vou considerar todos os crimes contra o patrimônio, então roubo e furto de veículos e a outros, e eu também vou considerar homicídio doloso. Comparo ABCDM, capital e o estado.
Se eu volto aqui na apresentação, no boletim eu vou ter os gráficos, tudo explicado, tudo detalhado, vou ter os números. E aqui na apresentação eu tenho um resumo dessas informações, para fácil consulta. Bom, então eu terminei sumário, censo e os boletins, que são as nossas produções periódicas. Nas próximas sessões, eu vou falar de documentos que não necessariamente teve uma atualização e não necessariamente teve uma periodicidade, são outros estudos nossos. Eu começo pela pesquisa de satisfação do restaurante popular, que é uma pesquisa de satisfação que o OPS elaborou junto com a Secretaria de Segurança Alimentar, para investigar a satisfação dos usuários dos restaurantes populares e do Bom Prato e Eldorado. E também um perfil populacional de quem está frequentando esses equipamentos. Bom, na época da realização da pesquisa, aqui eu apresento 3. Então, o restaurante popular do Campanário, do Serraria e do Eldorado. Porque na época da realização da pesquisa, nós tínhamos 2 restaurantes populares. Quem estiver assistindo pode dar falta da unidade do Jardim Marilene, mas no caso ele foi inaugurado após. Nós elaboramos um questionário aqui no OPS, a equipe da segurança alimentar aplicou, junto conosco, nos restaurantes, e depois nós processamos e analisamos as informações. Então, nesse documento, eu consigo dizer quantas refeições, dá um zoom, eu consigo dizer quantas refeições eram produzidas no dia e qual a média de usuários que teve também. Quantos usuários nós entrevistamos, a amostra, etc. Bom, nas sessões seguintes, aqui é uma apresentação do questionário, como ele foi feito, quais perguntas, a nossa metodologia de preenchimento e como é que nós processamos. Agora sim, nós vamos para as análises e na próxima eu consigo dizer a opinião de quem respondeu a pesquisa. Em geral é boa, seja quanto ao atendimento / o cardápio, como também ao preço. E nisso nós fizemos geral e nós fizemos também por cada restaurante. Aí, nas sessões seguintes, eu consigo dizer sobre o perfil de quem está comendo nos restaurantes populares no Bom Prato. Primeiro, de onde ela vem. Algumas vêm de fora de Diadema, mas é a maioria. 87,8% dos entrevistados eram de Diadema. E aí eu tenho uma maior representação dos outros municípios em São Paulo, que foram 70 usuários. E São Bernardo e outros municípios foi um valor parecido, 37, 36 usuários. E nós também conseguimos dizer por bairro quem come e em qual restaurante. Então, o do Campanário, ele vai atender majoritariamente quem é da região norte do município, Campanário, Caema e Taboão. O Serraria vai atender principalmente Serraria, Casa Grande e Eldorado. E o Bom Prato do Eldorado vai atender principalmente o Eldorado e o Inamar. Já a localização dos frequentadores, ou seja, cada ponto é um frequentador separado por onde é que ele come, em Diadema. E aqui nós conseguimos dizer a frequência semanal com que eles vêm. Logo depois eu tenho o perfil, sexo, identidade de gênero, faixa etária, cor, raça, nível de instrução, se estava trabalhando na época que foi entrevistado, o perfil dos trabalhadores em geral, quem que era cadastrado no CadÚnico, informações sobre renda, se recebe algum benefício governamental e quais as principais profissões da categoria profissional declarada. Por exemplo, a maioria se declarou como aposentado, seguido de autônomo, / faz bico e depois motorista. Então, esse documento é muito bom para analisar o usuário que frequentava o equipamento público, dando aporte para a política pública, para tudo que levantamos, além de fazer um balanço dos restaurantes, claro.
se tem algo a melhorar, o que, enfim. Foi a única pesquisa de satisfação que fizemos aqui no período dos 4 anos. E é o trabalho mais diferente daqui porque nós não usamos dados abertos, nós usamos dados que nós levantamos em campo. Bom, seguido dessa sessão, nós vamos ter sobre os perfis populacionais e nós abrimos com os informativos de mulheres em Diadema. São 2 estudos que nós fizemos com esse tema. O primeiro realizado em julho de 22 e o segundo em março de 24. Consideramos dados demográficos, sociais, econômicos, trabalho e políticas assistenciais. Em ambos, nós levantamos dados do IBGE. A diferença é que a edição de 22, nós tivemos que usar a projeção ainda. Da mesma forma que o sumário de 22... Perdão, isso de 22 nós usamos projeções e o de 23 nós usamos os dados do IBGE mesmo. Na versão de 22, ele é muito mais focado na parte demográfica, mas considerando o censo de 10 e com a sua projeção aplicada para 22. Na versão de 24, nós só colocamos o número total de mulheres e o percentual da população total, que pode ser visto aqui já na primeira sessão. E produtos que fizemos do Censo 22 futuramente, quando sair esses dados, óbvio, vai ter só também especificado as mulheres, vai ser especificado por gênero. Bom, nós também levantamos os dados do CAGED RAIS, para dizer o perfil das trabalhadoras. Tem até aqui por setor econômico do IBGE a força de trabalho formal, que em Diadema as mulheres correspondem a 38,7% do trabalho formal. Elas não são a maioria. E a remuneração média das mulheres por faixa etária comparada à dos homens. E como nós podemos ver, a remuneração média das mulheres é muito menor que os homens e justamente colocamos aqui para, da mesma forma que em produtos anteriores, fomente tanto política pública como também a discussão de gênero para a sociedade. Nós também levantamos dados do CadÚnico e do Bolsa Família para analisar as mulheres em situação de vulnerabilidade social no município. Qual a faixa de renda, quais famílias que são chefiadas por mulheres, dando todas essas informações para subsidiar as discussões. Os próximos documentos de perfil populacional é voltado para a juventude. É na mesma lógica do das mulheres, só que agora focado no público da infância e adolescência. Um sendo realizado em 22 e o outro em 23. No mesmo sentido do documento do perfil das mulheres, o documento da infância e adolescência mais antigo foca em dados e estimativas a partir do censo de 10. Mesma estrutura até. Já o documento mais recente, nós utilizamos outras estimativas. Como, por exemplo, na época, nós usamos a pesquisa Origem e Destino FIP. Ela foi realizada em 2019, contratada pela prefeitura. E o diferente também é que o documento mais recente ele foca em dados mais setorizados. Vocês podem até perceber a utilização mais de mapas nesse documento em relação ao anterior. Então teve-se o foco de falar do perfil populacional por bairro e colocamos isso aqui no mapinha dentro do documento. Fora isso, o documento vai trazer dados de vulnerabilidade social, política assistencial, criança e adolescente em situação de pobreza, extrema pobreza, dados sobre frequência escolar, evasão escolar, geração Enem, não trabalha nem estuda,
número de matrículas por idade, por rede de ensino, taxa de mortalidade infantil, caso de Covid de 2019, outros dados da saúde, principais causas de internação e dados também sobre violência. Tudo está aqui descrito com os números. Então, eu vou fechar essa sessão e nós vamos para a próxima, que é sobre documentos voltados para análise referente à economia de Diadema e da região. Então, o primeiro documento, o Boletim de Conjuntura Econômica do ABCDM, que nós fizemos em novembro de 22, é um documento que dá o perfil econômico de Diadema e do ABC, analisando dados sobre o PIB, o ICMS arrecadado na última década e levantando dados sobre emprego de diversas fontes. RAIS, CAGED, Cadastro Central de Empresas, o cadastro de CNPJs ativos do município, que inclusive pode ser mais detalhadamente consultado em outros produtos nossos. E, por fim, a pesquisa Origem e Destino da FIPE e a do Metrô. Então, esse primeiro documento, ele analisa o PIB como um dos fatores, mas é um boletim mais focado no emprego. O PIB, ele entra nesse documento como um dos componentes da análise do perfil econômico do trabalho em Diadema. E justamente para uma análise mais detalhada do PIB, nós vamos seguir com o próximo documento, que é o PIB do ABCD. Nós realizamos ele posteriormente, em 23. Esse tem um foco de analisar o PIB por setor econômico. Antes, naquele documento anterior, era o geral. E investigar o setor que tem a maior participação em Diadema e no ABCDM na última década. Bom, quando eu vou ler o documento, a análise que nós apresentamos é uma queda real do PIB do ABCDM, quando nós levantamos os valores deflacionados e um aumento crescente no setor de serviço. Se eu, no começo da década de 2010, a indústria de transformação era a principal atividade com maior valor adicionado do PIB de Diadema, Mauá e São Bernardo também, no fim de 20, a atividade de mais serviços pelo IBGE é o que tomou essa posição nesses 3 municípios. Isso eu consigo encontrar até aqui no documento descrito. Aqui, nessa seção aqui, principais atividades com maior valor adicionado do PIB. Então, Diadema, em 2010, com maior valor, começa com a indústria de transformação, termina em 20 com demais serviços. Mesma coisa Mauá, mesma coisa São Bernardo do Campo. Eu também vou ter a posição do PIB dentro do 100, do top 100 do país. São Paulo é a primeira. São Bernardo é a 17ª. Diadema vai ser o número 77. Bom, próximo documento, Boletim de Economia, de novembro de 22. Esse tem um foco no orçamento público da Prefeitura de Diadema. Se antes eu estava falando do emprego do PIB, não que nesse eu também não esteja, mas aqui o foco é o orçamento público. Então aqui vai ter um levantamento e uma análise da receita e da despesa, o comportamento da receita corrente, ou seja, os impostos, entre 2014 até 2022, um destaque é o ICMS, que é o imposto com maior peso no orçamento público, e ainda uma análise de correlação entre a arrecadação do ICMS com a dinâmica dos empregos formais em Diadema. Eu vou até replicar dados do CAGED aqui, como até nós observamos no outro boletim. Aqui eu tenho um comparativo de vínculo CLT e do ICMS em gráfico. É um boletim que ele vai focar inteiramente em Diadema. Não vou usar uma comparação com o ABC para compor a análise. E o último documento dessa seção de economia aqui é o Boletim Indicadores Econômicos Brasil.
E esse, diferente dos outros documentos, ele vai focar só a nível nacional. É uma análise só do país. Não vai ser setorizada por município. Então, ele vai compilar e analisar as principais indicadores da economia nacional, uma análise a nível macroeconômico, que também é importante de analisar dentro da nossa realidade municipal. A partir dela, nós vamos ter também um insight sobre a nossa realidade. E nós fizemos esse documento para o subsídio interno da prefeitura e para a população para informar sobre o cenário nacional, o conjunto, em conjunto com o que nós oferecemos dos nossos outros documentos que vão falar sobre o município e da região. Então, nesse documento eu vou ter uma análise da taxa de desemprego do Brasil, sobre a taxa Selic, vou ter sobre a taxa de câmbio até 22, da inflação a partir do IPCA nos últimos 20 anos, uma análise a partir do salário mínimo nominal do país e o que o Diese aponta como que seria o valor de salário mínimo necessário para cobrir as necessidades básicas de uma família. Essa seção está bem aqui. Salário oficial e salário necessário. Em azul é o que o Diese aponta como seria o que seria o salário necessário. E abaixo é o salário mínimo real que se teve de 2014 para 2022. Muito abaixo, como podemos ver, do que o Diese aponta para cobrir as necessidades básicas de uma família. No documento também eu vou ter dados do emprego formal, da RAIS e do CAGED, mas como agora o foco é nacional, vai ser uma informação um pouco diferente do que a gente tem nos nossos outros produtos. Bom, por fim, nós terminamos o documento com uma síntese dos indicadores sociais sobre o aumento da pobreza, especialmente no período pré e durante a pandemia. A próxima sessão são de trabalhos que nós realizamos a partir de dados georreferenciados, ou seja, dados que de alguma forma nós conseguimos colocar em mapa e conseguimos uma análise setorizada, até mesmo por bairro ou subdivisão territorial dentro de Diadema. Aqui no caso nós temos 2 boletins de conjuntura e o primeiro refere-se ao de CNPJs ativos no município. Então, se com os dados do RAIS da CAGED nós conseguimos ver os vínculos de trabalho formal, a partir desse dado, nós podemos começar a investigar sobre empresas e MEIs no município. Esses dados são extraídos a partir da base da Receita Federal e nós organizamos a partir da classificação CNAE que esse CNPJ está registrado. Como pode ser mostrado aqui, a nossa metodologia, nós pegamos da Receita Federal, depois aplicamos o CNAE. Serviços, inclusive, é o setor que mais tem CNPJs aqui em Diadema. E esse primeiro documento, ele usa dados de abril de 22 e atualmente nós demos continuidade dele em outro formato. Nós migramos a forma de apresentação aqui no nosso BI Diadema, onde eu acesso e agora eu tenho uma apresentação formatada em forma de planilha eletrônica em Power BI. Então eu consigo ver por subdivisão territorial, eu clico em cada subdivisão e ela vai me aparecer o número dos CNPJs ativos e aqui eu consigo analisar por subterritório, por distribuição, por atividade, por tabela geral, o sempre IBGE 22, o sempre, só que agora numa evolução do emprego, uma linha do tempo de 2010 até 21, e a RAIS também numa linha do tempo da evolução de 2002 até 22. Então, esse é um documento, ainda está aqui para consulta. Esse outro documento, ele vai usar dados da base de outubro de 24
Então, nós demos continuidade nele de outra forma. Então, para uma consulta mais recente de dados, nós sugerimos vir nesse outro produto nosso, que é o BI. Bom, já o segundo boletim de conjuntura, com dados referenciados, aqui nós vamos tratar sobre o perfil das famílias do CAD único. Ele tem dados de fevereiro de 2022, que na época o foco sempre foi CAD único e Bolsa Família, para observar famílias que recebem programa de assistência social. Na época, fevereiro de 2022, se chamava Auxílio Brasil, nós analisamos dessa forma. Esse documento ele tem informações mais gerais das famílias cadastradas no CAD único e também tabulando o número de famílias na época por subdivisão territorial, como eu posso encontrar aqui. Esse produto nós também continuamos de outra forma, só que agora foi dentro do sumário de 23. Se eu volto aqui no sumário de 23 e eu vou no capítulo de perfil socioeconômico da população e vulnerabilidade social, nós continuamos agora nos sumários. Então, eu vou ter um levantamento mais detalhado, setorizado, das famílias beneficiárias do Bolsa Família. Aqui vai ser o ano fechado, de dezembro de 23, e o nível de detalhamento é bem maior. Por exemplo, aqui a gente fez um mapa de calor da concentração das famílias, conseguimos até dizer os bairros e subdivisões que têm maior concentração de famílias. E eu vou falar do tipo de domicílio, do valor médio das despesas do beneficiário por família, de grupos tradicionais específicos, porcentagem por bairro, características da população que recebe, sexo, cor, raça, idade, enfim. Faixa de renda, situação de pobreza ou extrema pobreza, entre outros. Então, foi continuado nos sumários. A próxima sessão, a sessão de zoneamento, ela é feita a partir das análises do plano diretor de Diadema, em especial o zoneamento e macro zoneamento do plano diretor. Resumindo rapidamente, o plano diretor ele é feito a cada década e é o que vai conter mapas e regulações em forma de lei que vai determinar o uso do território da cidade. Então, o primeiro documento, que é Impactos das Mudanças de Usos do Zoneamento, ele vai falar das mudanças nos últimos 2 planos diretores, ou seja, de 2008 e 2019, o que teve na distribuição do espaço do zoneamento na mudança desses 2 planos. Os 4 principais usos que o zoneamento tem é destinado para uso industrial, habitacional, uso misto, que é o meio termo entre os dois, permite o uso habitacional e comercial, e até industrial de baixo impacto, e por fim, o uso ambiental. Durante a pesquisa, nós observamos a porção de território da macroárea industrial caiu muito relacionado a 2008. E o uso misto cresceu. Então, por exemplo, aqui eu tenho a porção industrial, ambas as cores referem-se ao industrial. Em 2008, 2019, teve uma queda. Isso aqui é a diferença do que decaiu. Já o uso misto, eu tinha essa pequena porção e ela foi aumentando. Então, isso acompanha a transformação que Diadema teve nessa década, de um plano diretor para o outro. A indústria diminuiu, e é algo que a gente consegue observar até naquele boletim anterior que nós apresentamos, o boletim da BCD, que eu citei. E a procura por necessidade habitacional não é tão crescente como no começo dos anos 2000 em Diadema. Isso acaba fazendo com que tenha mais porção para uso misto. Então,
o uso habitacional não é tão prioritário, já consigo conter mais áreas com uso comercial e habitacional. Então, por isso, as zonas especiais de interesse social, as EIS, que é voltado para a população de baixa renda, diminuiu. Isso é ótimo, porque nesse meio tempo houve uma preocupação com essa população, mesmo com o movimento de mais porção para uso misto da cidade. O próximo documento, aliás, no documento anterior, algumas coisas podem soar confusas para quem não é um técnico da área, para quem não tem familiaridade. E justamente o próximo documento que eu vou falar é voltado para informar sobre o tema. Então, a análise simplificada do zoneamento de Diadema é um documento que é voltado para explicar o que é o zoneamento, como que foi distribuído em Diadema, o que é cada porção de território e para que é destinada. Aqui vai sendo apresentado as cartas, como está no plano diretor mais atual, e tem um descritivo, definições. Inicialmente esse era um trabalho acadêmico, feito para o FABC, foi feito por mim quando eu ainda era estagiário aqui no OPS, e ele foi adaptado para subsidiar o corpo técnico da prefeitura e os cidadãos na discussão sobre o zoneamento no território. Então, esse é um documento informativo para fomentar as discussões sobre zoneamento no município. Por fim, a última seção na aba de documentos, elas são de estudos que foram realizados por OPS e que não se enquadram nas sessões anteriores. Então, o primeiro de todos é o diagnóstico situacional da segurança alimentar e nutricional. Nessa análise, nós primeiro levantamos as populações vulneráveis, que fizemos a partir das famílias do Cade Único, e das quais recebem o Bolsa Família, e as condições de saneamento, acesso à água, e das famílias de agricultores e famílias existentes na cidade. Tem aqui faixa etária, faixa de renda, e perfil, e aqui o número de atividade extrativista e agricultura familiar. Depois, os dados do censo escolar, que levantamos sobre alimentação nas escolas, sejam nas escolas estaduais, municipais e privadas. Levantamos também as hortas agroecológicas existentes, quantas empresas no ramo alimentício pelo código CNAE, e por último investigamos internações e óbitos por morbidades causadas relacionadas à alimentação, como anemia, desnutrição, diabetes, obesidade e hipertensão. O próximo documento são os dados econômicos da região leste de Diadema, especialmente ao redor do Jardim Promissão, onde está sendo feito o quarteirão da educação. Ele é um levantamento sociodemográfico e econômico da população da região leste, visando subsidiar, na época, as políticas voltadas ao quarteirão da educação. Recursos hídricos, rios, córregos e bacias de Diadema, é um documento que faz um levantamento do perfil hidrográfico da cidade. Diadema faz parte da bacia do Alto Tietê e das subbacias do rio Tamanduateí, como podemos ver aqui nesse mapa, e da represa Birins, que é o nosso principal patrimônio ambiental. Então, esse documento ele faz um levantamento em mapas das nascentes do rio e córregos que passam em Diadema, compara o crescimento urbano com áreas das nossas bacias, elevação sobre o curso d'água, elevação dos nossos terrenos, as formas do relevo. Quem mora em Diadema sabe o quanto que são poucas as áreas planas, geralmente essas que têm mais risco de inundação, que nós também mostramos em mapa. E levantamos também áreas suscetíveis a deslizamentos, que são as áreas mais elevadas no município.
Nosso próximo documento é sobre o capital humano. Esse é um conceito que vai visar as habilidades, conhecimento e as competências de alguém e como isso está relacionado com as atividades laborais, com o trabalho dessa pessoa. Então, para isso, considera-se a importância da educação nesse ponto. Resumidamente, esse documento vai analisar a relação de oferta de educação em Diadema, ou seja, as matrículas que temos em escolas e as ofertas dos cursos de ensino superior na Unifesp, aqui no campus de Diadema. Por fim, o nosso último documento, ele é sobre os planos privados de saúde em Diadema e no ABCDM. O ponto de partida foi a maior procura a nível nacional no SUS, no lugar da rede privada, na última década. E esse documento, então, aplica se o mesmo fenômeno acontece em Diadema e no ABC. Através dele, analisamos que sim, nos últimos 10 anos, a procura da rede SUS foi gradativamente ficando maior que a procura dos planos privados. Em 2011, elas estavam muito próximas. Em 2021, elas terminam muito distantes. Em 2021, então vamos lá. Em 2011, o SUS tinha 50,6% dos beneficiários totais que nós analisamos. Em 2021, ela termina com 59,7%. Já os planos privados, em 2011, 49,4%. Termina em 2021 com 40,3%. Também nós fizemos a relação entre o emprego formal e a queda da procura dos planos. Quanto mais o desemprego no setor formal, menor a procura de planos de saúde. Bom, então esses foram os documentos que nós fizemos até novembro, dezembro de 24. Como vocês puderam observar nessa minha descrição e também a seção do site, alguns deles nós acabamos atualizando em outros formatos. Afinal, não necessariamente toda a produção que nós fizemos aqui no OPS ela vai caber no formato PDF. E bom, a missão do OPS é a democratização dos acessos dos dados, seja de Diadema, seja da região. E nós, durante esse período, tentamos alcançar esse objetivo através da compilação e a publicização desses dados, deixando mais claro e intuitivo para o leitor. Eu agradeço a atenção, convido vocês a acessarem todos os nossos documentos e também outros produtos nossos e que esses dados sejam valiosos para vocês. Obrigado.